Você já ouviu falar em floresta energética? Não? Pois saiba que essa é uma alternativa para a escassez de biomassa florestal para a produção de energia térmica. Confira a novidade na reportagem de Mariana Kojunski. A sombra fresca e as folhas que acabam brincando de esconde-esconde com o sol, hoje são uma realidade graças ao projeto Floresta Energética, uma parceria entre o Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, a Embrapa Florestal e a Itaipu Nacional, que, apesar de proporcionar todo esse espetáculo de belas imagens, tem um outro objetivo: a produção de biomassa florestal através da plantação de eucalipto. Isso tudo para tentar suprir a falta de lenha e cavaco para a produção de energia térmica, que é utilizada, por exemplo, na secagem de grãos, aquecimento de aviários e queima de caldeiras. O projeto começou a partir de um dado da própria Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, indicando uma certa falta de biomassa florestal de cunho energético aqui na região. Então esse projeto foi montado junto com o CEI Biogás e com a Itaipu, visando essa sustentabilidade energética regional, né? A utilização de florestas energéticas é uma realidade em vastas áreas para grandes empresas. Mas a produção dentro da agricultura familiar e de pequenas propriedades é uma inovação. E o mais bacana é que o agricultor utiliza as mesmas ferramentas e mão de obra que já está acostumado. Não é necessário sair da linha de produção para cultivar a floresta energética. É um novo produto que o agricultor agrega na renda dele, com o mercado garantido que tem aí, que é a falta de madeira, né? Existe muito pouco voltado para o pequeno agricultor. Então, está fazendo um resgate dessa informação toda que existe das florestas energéticas e testando, ajustando ela para a pequena propriedade, né? Agregando renda de uma forma que para o pequeno proprietário tem que ter um baixo custo. Então, usando o biofertilizante, usando as tecnologias que ele já possui na propriedade, né? O plantio é feito em terras conhecidas como de vocação florestal, ou seja, que não é utilizada pelo produtor para a plantação. Essa, por exemplo, apesar de ser uma terra boa para o cultivo, fica em meio a um açude, casa e criações, o que inviabiliza a passagem de máquinas no local. Então, torna a floresta energética uma alternativa. Alternativa essa que agradou o Sr. Eldo. Em um espaço da sua propriedade, o agricultor de sorriso fácil topou fazer parte da iniciativa e, com visão no futuro, entende a importância dos estudos. Não só do financeiro o homem vive, ele também vive as coisas dos netos que precisam de uma árvore, dos bisnetos, que eu já tenho bisneto hoje com 8 anos, né? Estão precisando disso. Os neto depois, né? São tudo isso, são coisas que você tem que te preocupar no futuro, não é só no hoje. Tu não quer viver só hoje. Não é só para mim, é para todos. E, na verdade, são graças a essas parcerias com os produtores, como o Sr. Eldo, que o projeto conseguiu sair do papel e ser desenvolvido. A gente só conseguiu implantar essas unidades de demonstração, provando que essa metodologia tem sustentabilidade através das parcerias desses produtores, que a gente já está aqui com o projeto de biogás, com a MCT do Juricaba. Então, alguns desses produtores forneceram parte das áreas deles para a gente conseguir implantar essa nova metodologia, como o seu Pedro, o seu Eldo, o seu Odacir Rúpulo, o seu Wilson e o Jedson, né? Esse é o exemplo de uma área que não estava sendo utilizada. Na verdade, nem para pasto ela era muito boa. Então, a alternativa foi a implementação da floresta energética, que ainda assim não atrapalhou nada o desenvolvimento da propriedade por aqui. Para saber como anda o crescimento dessa floresta e de todas as outras que foram aplicadas, é feito um censo anual. A gente está medindo, nesse exato momento, a gente está medindo com o 3º ano, a gente está fazendo o censo, medindo todas as árvores de cada unidade, são pequenas parcelas de no máximo 1 hectare cada uma, então fica mais fácil a medição e a gente vai ter um valor muito mais preciso. No total, foram 5 hectares de área, com 16.665 mudas plantadas. O crescimento foi de 50 metros cúbicos por hectare por ano. O acompanhamento das árvores continua para saber ao certo quando o corte poderá ser feito. Mas, enquanto isso não acontece, o que se sabe é que os resultados do projeto surpreendem. Os primeiros resultados de 2 anos já indicam uma
viabilidade técnica e econômica de cortar a madeira já com 2 anos. Porém, a gente sabe, né, tecnicamente, que não é o ápice, não é o melhor cenário ainda. Mas o indicativo disso está mostrando que o caminho da floresta energética descentralizada, que a gente chama em pequenas unidades e não em maciços, utilizando insumos do pequeno produtor, utilizando biofertilizante, é o caminho para a gente garantir a sustentabilidade energética aqui da região. No Brasil, a cultura de soja é responsável por 50% da área cultivada do país. E com o dólar e os preços favoráveis aos produtores nessa safra, é possível que este número aumente ainda mais nos próximos anos. Nossa equipe foi acompanhar a colheita aqui na região e agora conta para vocês como está a situação nessa área. Na região oeste do Paraná, os produtores de soja estão colhendo os últimos grãos. O tempo instável e as chuvas atrasaram um pouco a colheita, o que deixou alguns agricultores apreensivos. Rodrigo plantou 240 alqueires e estava rezando para São Pedro mandar o sol. Na primeira oportunidade, ele não pensou 2 vezes e colocou as máquinas no campo para evitar prejuízos. Nós tínhamos uma expectativa maior devido choveu bem, não deu nenhum atrapalho, mas não tá produzindo bem, em média de 150, 160 sacos por alqueire. Agora deu esse imprevisto de 1 semana de chuva, 10 dias sem colheita, mas mesmo assim acho que não vai ser aquela super safra, mas vai atender nossas expectativas ainda, no geral, né? Prejudicou um pouco, mas o preço está bom. A gente também fez contrato a R$ 75, que já foi um preço ótimo, né? Aí baixou um pouquinho essa semana, mas a tendência eu acho que mais para frente volta a subir mais um pouco. Em geral, a colheita de soja do estado começou com 1/3 da produção vendida e com um dólar bem favorável. O valor por saca está bem acima do valor praticado em dezembro de 2014. É o que conta esse gerente de comercialização de grãos. A precificação foi muito boa, o produtor aproveitou os preços, fez um bom volume de comercialização. De uma maneira geral, sim, o produtor que conseguiu tirar do campo toda a sua produção atendeu a expectativa, as produtividades ficaram em torno de 60 a 65 sacas por hectare. Segundo a Conab, a produção brasileira de grãos deve chegar a 210 milhões de toneladas, o equivalente a 1,3% acima da safra anterior. Um número um pouco baixo, referente à expectativa inicial de 212 milhões, mas que não deixa a desejar. Assim, todo ano se a gente conseguisse fechar uma média de 150, 160 sacos por alqueire, estava uma ótima produção. Que nem ano passado nós colhemos 110 por alqueire, que a seca prejudicou bastante. Então você colhendo 150 sacos e vendendo a R$ 70, o agricultor não tem o que reclamar, não. Gente, a Mariana Kojunski está de volta com mais uma dica especial para você que exagerou ontem à noite. Anote aí. Agora a gente vai para o segundo suco, que é? É um suco anti-inchaço, que pode ser consumido tanto antes, para prevenir esse inchaço causado pelo excesso de bebida alcoólica, como depois, para amenizar a situação. E por que vai melancia e salsão nele? Porque os dois têm propriedades diuréticas, principalmente a melancia, ela é riquíssima em água. Então, automaticamente, ela vai fazer com que os rins trabalhem mais e elimine, né, esse inchaço causado pela bebida alcoólica. Ou ele já vai trabalhar antes para prevenir isso. E o salsão, em conjunto, ele tem propriedades também diuréticas, além de fortalecer o sistema imunológico, o que pode também prevenir alguns sintomas provenientes dessa ressaca. Fora isso, é importante lembrar que a melancia é uma fruta rica em glicose, ou seja, ela tem um alto índice glicêmico, importantíssimo, porque quando a pessoa consome muita bebida alcoólica, essa glicose no sangue baixa, o que pode causar tontura, né? Dentre outros sintomas. Então, é até interessante para quem exagerou mesmo e tem essa sensação de hipoglicemia, consumir depois. Então, anota a receita aí que a gente vai fazer o suco aqui. Vamos lá? O suco anti-inchaço é bem simples. Você vai precisar de uma fatia de melancia e 2 talos pequenos de salsão. Mas olha, atenção, nesse você não vai precisar colocar água porque a própria melancia já tem bastante líquido, viu? No próximo bloco, conheça a rotina de um trabalhador informal. Não saia daí.